Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o José Hilton, professor de Filosofia. E na aula de hoje vamos continuar falando sobre ética, mas agora na modernidade. Bem, veremos hoje o conceito do imperativo categórico e imperativo hipotético formulados pelo filósofo Immanuel Kant. Kant foi um filósofo alemão do século XVIII e elaborou uma das teorias éticas mais importantes e interessantes da modernidade. Por ser um inquestionável racionalista, entendia que pela razão o homem poderia alcançar os fundamentos universais para a moralidade. Com isso, Kant desenvolve o conceito ético de imperativo categórico e imperativo hipotético. Para Kant, o ser humano era mau por natureza, mesmo que ainda demonstrasse certa inclinação primitiva para o bem, mas essa inclinação não era o suficiente comparada aos desejos insaciáveis das ambições humanas, que buscavam sempre a autopreservação e a satisfação dos prazeres egoístas, o que levava a agir na maioria das vezes não com base em sua racionalidade, mas com base em suas paixões. Nesse contexto, Kant considerou esses comportamentos ao refletir sobre a liberdade e concluiu que os atos movidos pela submissão da vontade às inclinações não poderiam ser vistos como ações livres, nem como ações morais, pois as causas dessas inclinações seriam externas ao sujeito, seriam apenas uma reação a algum estímulo, e esses estímulos não seriam derivados da razão. Mas graças à racionalidade, a vontade humana seria capaz de escolher aquilo que a razão classificasse como bom, superando as determinações dos desejos e ambições do homem. Sendo assim, o filósofo julgava que somente a razão poderia guiar o ser humano de acordo com uma norma objetiva, oferecendo um fundamento universal para a moralidade e conduzindo a uma ética formal, ou seja, caracterizada por uma norma que deveria ser cumprida por todos os indivíduos e em qualquer circunstância. Nesse contexto, Kant apontou a existência de leis obrigatórias para se alcançarem determinados fins, chamados de imperativos hipotéticos, e as leis caracterizadas para terem a si mesmas como fins, denominadas imperativos categóricos. No imperativo hipotético, a ação é voltada para um objetivo específico. É apenas um meio para se alcançar um determinado fim, ou seja, se alguém disser que não rouba porque não quer ser preso, significa que o fim da ação não é não roubar porque é errado, imoral e é considerado crime, mas sim porque não quer ser preso. O fim da ação ou da não ação, neste caso, é não ser preso. Para Kant, a razão deveria fazer o homem superar essa imperatividade hipotética e voltar sua ação racionalmente para o dever, ou seja, o dever de agir de determinada forma deve ser o fim da ação. De acordo com essa classificação, ele apresenta a lei moral como um imperativo categórico, afirmando que a ação moral não teria outra finalidade senão o dever, ou seja, a necessidade de se respeitar a própria lei moral e, portanto, de agir em conformidade com a razão. Segundo Kant, o agir por dever seria a única maneira de nos tornarmos sociáveis e, por consequência, seres com moralidade. Além disso, o filósofo entendia a obediência ao dever como a maior expressão de nossa liberdade, uma vez que para ele o exercício da racionalidade era a condição necessária para a liberdade. Portanto, o ser humano seria livre somente quando agisse por dever, seguindo o caráter necessário da razão, em vez de se submeter à variedade das inclinações. Assim, conquistaria a autonomia da razão agindo de acordo com as leis que escolheu seguir, em vez de ser dominado por princípios exteriores a si mesmo. Além disso, no pensamento kantiano, o imperativo categórico para a ação moral consistia em somente seguir máximas que o agente pudesse admitir como leis universais, observando o ser humano sempre como um fim, nunca como um meio, ou seja, agir sempre do mesmo modo esperado de todos numa situação semelhante. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que tenha ajudado e que tenham gostado. Grande abraço a todos e até mais.